E aí, pessoal, beleza? Quero falar algumas verdades aqui para vocês. E antes de você achar que eu estou sendo cheio da verdade, o homem da razão, eu não vou falar sobre mim. Ou a maior parte dos pensamentos que eu estou falando aqui não é acerca de mim, mas é instruído com a palavra de Deus. É o que é a palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Se você não acredita nisso, eu sinto muito. Tu está caminhando a passos largos para uma eternidade longe da criação de Deus, longe da presença eterna de Deus e da plenitude que Deus nos criou para ser. Se a não ser que você se arrependa, está sendo servo do diabo e parece loucura porque a gente viu muitas instituições envergonhando Jesus Cristo, parecendo que Jesus é um retardado, só que a realidade de Jesus é o poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus, da sabedoria de Deus, a expressão exata de quem Deus é. E se você for a fundo estudar quem Jesus é, você vai ter uma conversão. O problema é que você só ouve falar de pessoas que não sabem nada sobre Jesus, que envergonham o Evangelho nas suas ações e nos seus ensinos. Então, se você quer ter um encontro genuíno com Jesus, leia a Bíblia, tá? Então, vamos lá. Por mais que muitas coisas foram corrompidas do Evangelho, ainda a essência do Evangelho pode ser resgatada se você ler a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno, ele é dominado pelo maligno. E quem domina o mundo hoje? São os grandes homens com poderes, os magnatas, os donos farmacêuticos, Elon Musk, Bill Gates, toda essa galera, os presidentes que têm grande poder, Trump, toda essa galera. São eles quem direcionam para onde o mundo vai e para onde a economia vai. Tá? Quando você acredita que essa sociedade, de alguma forma, as ações deles é para o benefício da população, você é um grande trouxa. Se tu é cristão e acredita no que a mídia te conta, sem entender que a mídia que chega até nós brasileiros, por meio da Globo, por meio da CNN, são os mesmos mentores por detrás dos panos, é a mesma dona da CBB, são os mesmos donos. Tem o poder de tudo isso. E a notícia que chega até você é a notícia que eles querem que chegue. A informação chega da forma como eles querem te induzir ao pensamento. E não só a mídia, mas muita coisa que a gente aprendeu desde a nossa infância foi corrompida e não é a palavra de Deus. Isso parece teoria da conspiração, né? A palavra de Deus fala que nós seríamos considerados loucos pelo mundo. E não só pelo mundo, mas por muitos falsos cristãos que estão aí hoje, que tentam encaixar a palavra de Deus na ciência moderna. É loucura acreditar numa coisa dessas, mas tem muitos homens e mulheres tentando ajeitar e manipular o evangelho para se encaixar na ciência moderna. Bom, vamos por partes, né, irmãos? A mentira, ela gera uma coisa no homem que é a escravidão. Todo homem que acredita numa mentira, ele se torna escravo daquilo e acaba compartilhando da mentira e fazendo outros escravos. Somente a palavra de Deus pode retirar o homem da prisão e tirar as cegueiras dos olhos e a cegueira espiritual também, para que ele comece a entender de onde ele veio, por que ele está aqui e para onde ele vai. A maioria das pessoas do mundo não sabem de onde vêm, não sabem por que estão aqui, não sabem para onde vai. E precisam de bigalas que normalmente são a espiritualidade, são as doutrinas pagãs, né, que eu falo como doutrinas pagãs, o espiritismo, o budismo, o islamismo, doutrinas pagãs onde eles se apoiam para poder terminar aí os últimos dias de vida que eles têm, conduzindo numa grande vazio eterno do coração. São palavras duras? Não, nem perto do que os profetas falaram, os apóstolos falaram. Tá? Mas talvez assim te gere, talvez assim salve os últimos anos de vida que você tem ainda para viver, que você já perdeu cego pelas coisas do mundo, dançando sertanejo, dançando funk por aí. Essas baboseiras que tem ouvido, que na realidade só falam da verdade do que tu acredita. Tu ouve aquilo que tu acredita e não só tu ouve, mas aquilo ressoa, tem energia suficiente para te induzir a fazer e a praticar obras. Isso não, nem sou eu que estou falando também. Se você quiser, a ciência mesmo prova isso, que nós somos seres que reagem a ondas que as músicas e que toda fala ela transmite. O que a gente ouve e o que a gente escuta tem muita influência em quem a gente é. Bom, enfim. E o objetivo, irmãos, realmente é fazer... As pessoas, elas não costumam perguntar, questionar, elas não têm esse hábito. Por quê?
Porque foi gerado no povo brasileiro essa escravidão não somente física, mas também mental, de raciocínio. As pessoas conduzindo elas a uma pobreza de inteligência, de raciocínio, você acaba com facilidade dominando o povo. Tá? Dominando o povo sabemos que hoje o Brasil ele é um povo cristão, em sua maioria, né? Sua maioria, grande parte evangélico e grande parte católico. Só que justamente por não terem o raciocínio do questionamento, por não questionarem o que ouviram, a forma como foram evangelizados e não foram realmente se lavar as suas vestes na palavra de Deus, eles criaram diversas teologias mentirosas, diversas formas de manipular o homem. E a religião, de certa forma, irmãos, ela tem como objetivo o domínio, o poder. Se você pegar a história do catolicismo, Constantino nunca teve um interessado com Deus. A Igreja Católica Romana ela nunca se importou com Deus. O objetivo dela sempre foi poder, sempre foi vencer guerra, sempre foi dominar os povos. E para isso eles criaram diversas doutrinas para escravizar o povo e usaram realmente ali de Jesus Cristo para fazer isso. E isso veio trazendo uma vergonha, uma prostituição com a palavra de Deus. E gerou o que gerou também, gerou tantas revoltas, pessoas que de certa forma se revoltaram com aquele sistema e que tinham acesso, porque era até retirado o acesso da palavra de Deus de muitas pessoas, aqueles que viraram ateus. E o sangue dessas pessoas realmente vai cair sobre a cabeça desses diabos aí, que foram os pais dessas instituições aí. E aí depois veio a Reforma Protestante e, de certa forma, Calvino tentou ali reformar uma casa que estava completamente destruída. E quando você reforma algo destruído, nunca vai ser novo. Muitas coisas do mundo evangélico hoje ficaram, tem linha ainda da idolatria, do paganismo, do catolicismo. A gente sabe que Constantino introduziu diversos pensamentos e dogmas de idolatria a Deus Mitra, ao Deus Sol, a diversas entidades ali que Roma já tinha feito faziam sacrifícios e tudo mais. E mentiram muitas coisas para vocês. Isso é parte da religiosidade que eu estou falando, né? Então, te apoiaram espiritualmente, precisava então de um intermediário, um padre, um pastor hoje nos dias modernos para te conduzir até Deus. E isso na realidade são pessoas que gostam da mentira, porque não acreditam que Deus é onisciente, não acreditam que Deus é onipresente, que está aqui agora, mas precisam de escala. É um Deus que está longe, que está distante, que nunca se revela em sua totalidade, que eles não sentem o amor, eles sentem alguns resquícios, né, do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é misericordioso e ele tem misericórdia dessas pessoas que realmente buscam no desespero algum consolo. E alguma coisa ali da palavra acaba recaindo sobre essas pessoas, algumas gotas da verdade acaba recaindo. E aí quando recai, Deus realmente leva o coração dessas pessoas a tomarem uma decisão, saírem daquele sistema que elas tenham coragem de abandonar aquele sistema, conforme elas vão vendo com a palavra de Deus que aquilo não é realmente o que Jesus falou, que aquilo não tem a ver com o evangelho, que elas tenham coragem de sair. Só que a grande maioria não tem coragem de sair, né? E acaba criando teologias para poder ajeitar de alguma forma a palavra de Deus para aquela imundícia que elas vivem. E isso acabou, irmãos, causando essa sociedade que a gente tem hoje, que envergonha o Evangelho de Jesus Cristo de muitas maneiras, tá? E hoje tem uma onda ainda maior no meio do cristianismo evangélico, gospel, porque o meio católico eu não quero nem falar, porque é uma idolatria, é uma mentira, são resquícios, e sequer tem vontade de ver, cara, que toda a história da Igreja Católica é manchada por sangue, por mentiras. É a verdade, não tem o que fazer, é a verdade. Eles se prostituíram com o Evangelho. Se prostituíram com os santos, e os santos não são algumas pessoas, são todos os filhos que se tornaram filhos crendo em Jesus Cristo. Tá? Somos chamados de santos pela palavra de Deus. Mas eu quero falar do mundo evangélico que hoje está levantando algumas bandeiras da prosperidade,
do benefício, de você se dar bem nesse mundo e tudo mais. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala isso. A única esperança de Paulo era Cristo. Era se encontrar com Cristo, era guardar a fé até o fim da sua vida e poder se encontrar com Cristo. Essa era a esperança, espera. Ele aguardava, ansioso, para que essa carne que é voltada para o pecado morresse. Tanto que ele falava que morrer para ele era lucro, porque aí sim ele viria Cristo face a face e seria despojados da curvatura desse corpo para o pecado. É muita ilusão você achar que algo que você conquiste nesse mundo vai te preencher. Nada que você conquiste nesse mundo vai te preencher. O teu coração é insaciável. Ele é insaciável. A única comida e a única bebida, falando aqui, que pode realmente te preencher e cessar sua sede, cessar sua fome é Jesus Cristo. É você conhecendo Jesus Cristo verdadeiramente e recebendo o Espírito Santo. E aí vai gerar em você a esperança de abandonar você mesmo para que Cristo viva em você até que você morra e possa se encontrar com Cristo e aí sim viver uma vida que Deus criou para você viver. Enquanto nós estamos aqui, a gente luta incessantemente contra o pecado, contra aquilo que a Bíblia fala que é pecado, que aquilo que a lei de Deus fala que é pecado. Nós lutamos contra isso. Todos os apóstolos de Cristo Jesus sofreram dificuldades. E dificuldades estão acompanhadas com o crer na fé. Porque quando você crê na obra de Jesus, você crê na palavra dele e de todo o Antigo Testamento, você vai de contramão contra o mundo, contra o que o mundo ensinou, contra o que o mundo disse e contra o que o mundo fala que você tem que conquistar. A gente está numa sociedade hoje que fala que a gente tem que trabalhar bastante, que a gente tem que estudar bastante aquilo que eles ensinam para que a gente possa ser alguém, para que a gente possa ter algo. Enquanto a palavra de Deus fala que, na realidade, tudo aqui é consumido pela ferrugem. Tudo que a gente adquirir aqui de nada tem valor se as nossas obras não são geradas no Espírito, se as nossas obras não são alinhadas com o que Cristo ensinou. E talvez você até acredite em Deus, só que esse Deus que você acredita não é o Deus de Jesus. Você diz, acredito em Deus, mas não sabe o que Jesus orientou a nós fazer. Você não entende as parábolas da Bíblia. E quando você não entende as parábolas da Bíblia, diz muito sobre você. Diz o quê? Que você realmente não creu em Cristo Jesus. Porque se você cresce, você entenderia, conseguiria compreender as parábolas. Eu estou falando isso com um processo. No início, sim, talvez você não entenda, mas a sede e a fome da palavra de Deus vai fazer com que você compreenda. Tá? Tanto que Jesus falava por parábolas para que não entendessem. Porque eles não estavam de coração puro buscando a Jesus, buscando a Deus. Mas eles realmente queriam os benefícios, ou eles tinham um pré-julgamento sobre aquilo já. E aí Deus não opera. Aí Deus não retira a cegueira espiritual. Deus tira a cegueira espiritual do humilde. E humilde não é pobreza. Humildade é você reconhecer que você é pecador, que você não sabe nada e que precisa aprender tudo de novo por meio da palavra de Deus. A forma como Deus criou o mundo, criou Deus os céus e a terra e nos colocou aqui como centro da sua criação, com o único objetivo, se relacionar com o homem. Não, Deus nunca falou que o sol é o centro. Ele nunca falou que nós giramos em torno do sol. A palavra de Deus nunca nos falou isso, nunca nos falou que a Terra é apenas um ponto pálido na imensidão do universo, nunca falou isso. Mas que Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança. E você acredita em tudo isso que o mundo diz. Porque você é um escravo da mentira. E para que você não permaneça nessa condição, precisa muita humildade de esvaziar tudo que você aprendeu e se encher da palavra de Deus. Se você que está buscando as coisas, as riquezas desse mundo, viajar pelo mundo, conhecer, achando que isso vai te tirar dessa vida horrível que você tem, pegue, por exemplo, Salomão. Salomão foi um homem que talvez que ele conquistou o que você nunca vai conquistar. Que é o prestígio, que é a fama, que é o dinheiro, que é a riqueza, que é as mulheres. E no final da sua vida,
ele fala que tudo isso é vaidade do coração do homem e de que nada disso tem valor. Paulo, por exemplo, quando se encontra com Cristo, fala que tudo aquilo que ele tinha conquistado até então servia como esterco, merda. E ele fazia de tudo aquilo que ele poderia ter nada para viver Cristo. E viver Cristo é viver contando as obras de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua doutrina, os seus ensinos, para que as pessoas possam voltar novamente para o lugar da presença de Deus em sua plenitude. Então, irmãos, você que acredita no que o mundo diz, no que a ciência diz, você é escravo deles. E escravo sem raciocínio, burro, porque você não questiona. Você vê a palavra de Deus falando que o mundo jaz do maligno, você vê e acredita que o mundo de hoje, moderno, justamente se você é cristão, crendo que nós cumprimos os últimos dias, acredita que esses homens grandes e poderosos estão preocupados com você. Isso é burrice. Óbvio que não. A única verdade que a gente pode ter acesso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que virão aflições, virão dificuldades, que virá sim um tempo onde não suportarão a sã doutrina e nos apedrejarão, nos humilharão, falarão mal de nós. E isso está acontecendo. Não está para você porque você não vive o Evangelho, porque você não prega a palavra de Deus. É por isso que não acontece, por isso que você não é odiado por ninguém. Você é bem visto por todos, porque você não tem coragem de falar do Evangelho de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo não é aceitar o pecado, muito pelo contrário, é brigar, de certa forma, é bater, é puxar a orelha, para que o amor conduza à eternidade novamente, para que as pessoas possam compreender que precisam se arrepender para voltar a ter uma vida eterna com Deus. Deixar elas no pecado faz com que elas morram no pecado e a alma dela seja conduzida eternamente para a perdição, um afastamento eterno de Deus, e é isso, e ponto. O nosso tempo curto de vida se tornou simplesmente para dizer uma coisa para Deus. Mesmo que a gente está condicionado a uma mentalidade que não expande além do físico, a gente não consegue ver o espiritual, mesmo que ele exista, é para que a gente possa decidir aonde a gente quer estar na nossa eternidade. E para a gente decidir aonde a gente quer estar na nossa eternidade, a gente precisa de humildade e arrependimento. Se esvaziar desse ego podre que a gente tem e se encher da palavra de Deus. Tá? Nós somos ruins, a nossa mente é curvada para o pecado. E precisamos negar essas vontades o tempo inteiro. Tá? Então, o que as religiões, a espiritualidade faz hoje com as pessoas? Conduzem elas a uma mornidão e um estado de... como é que eu posso dizer? Sei lá, como é que eu posso dizer? Sei lá, mornidão de não ter reação, não ter crítica, não ser crítico e não conhecer a Deus. É isso que o mundo te conduz. Tá? A gente foi induzido hoje, a gente tem muito pouco tempo, a gente é enxertado hoje de todo lado pelo mundo, pela sociedade, a forma como a sociedade hoje convive, né? Que é você precisar estar trabalhando 12 horas por dia, na correria o tempo inteiro, depois da Revolução Industrial, né? E você se torna servo desses magnatas a fim de enriquecê-lo cada vez mais e você perder cada vez mais a tua vida, comendo alimentos podres que vão aí dificultando o teu raciocínio lógico, vão dificultando a tua forma de buscar a Deus, a tua própria vontade de buscar a Deus, modificando celularmente o nosso corpo, e as pessoas simplesmente vão levando a vida com a barriga e se dizendo cristãs. Vão apostatar da fé muitos, tá? Muitos irmãos vão apostatar e porque não são humildes o suficiente para reconhecer os seus egos. Porque estão dentro de instituições e não questionam, simplesmente reproduzem aquilo que é dito. Bom, acho que era isso também que eu queria falar. Eu queria falar mais coisas, só que eu não estou lembrando também. Talvez eu fale nos próximos vídeos, mas é isso aí.